João Soares e Marco António Costa estão frente a frente na edição da noite. Muito boa noite aos dois. João Soares, comece por si e pela nota prévia desta segunda-feira. A minha nota prévia tem que ver com aquilo que eu considero que é absolutamente fundamental em termos de defesa do interesse nacional e daquilo que são os interesses da nossa Marinha, a quem nós devemos muito ao longo de toda a nossa história e continuamos a dever. Nós temos uma das zonas económicas exclusivas maiores da Europa, temos responsabilidades no plano do mar e do Oceano Atlântico até quase a meio, quase até à zona económica dos Estados Unidos e do Canadá, e que tem vindo a fazer milagres com aquilo de que dispõe. Felizmente houve aqui oportunidades para ir renovando uma parte da frota, mas é importantíssimo que o arsenal do Alfeite volte a ser da responsabilidade da Marinha e, sobretudo, que nós não percamos aquele que é, neste momento, o único estaleiro naval que pode e tem condições e ainda tem os técnicos, embora tenha perdido muitos ao longo deste tempo, destes últimos anos, capazes de fazerem as reparações nos navios da nossa Armada, que isso é que é fundamental. Nós vamos agora comprar e bem alguns navios à Dinamarca em segunda mão, mas não são sucatas, são navios que ainda estão perfeitamente operacionais e têm que ver com as opções estratégicas que os dinamarqueses fizeram, e é suposto que essas reparações se façam ali, como também era desejável que fizessem as reparações dos nossos submarinos. Eu sei que é impopular falar de submarinos, sobretudo quando há um contencioso em torno de outro tipo de questões, mas eu sou um adepto dos nossos submarinos e acho que foi bom tê-los comprado. Provavelmente terá havido outro tipo de problemas e era bom que eles pudessem ser reparados cada vez mais, como aliás é da tradição, desde os anos 20. O Arsenal do Alfeite é uma obra da República, embora tenha sido já inaugurado na fase da ditadura do Estado Novo. E resultou das contrapartidas que Portugal recebeu pela intervenção na guerra e que a Alemanha foi obrigada a pagar, no quadro do célebre Tratado de Versalhes, em que o Afonso Costa, que foi um dos entusiastas da nossa participação nessa guerra, teve um papel muito importante, porque ele chegou a dirigir a Conferência de Paris, que deu origem ao Tratado de Versalhes. Mas está a falar deste tema porque estará para breve a publicação do estudo encomendado pelo Governo para decidir se privatiza ou não o Alfeite. Eu, por acaso, não quero estar aqui a puxar pelos galões, mas faço parte do Conselho Superior de Defesa e ainda nunca vi esse estudo. E não quero estar a falar do que digo nesse órgão de aconselhamento do Sr. Presidente da República, mas acho que era importante que isso fosse distribuído às várias forças representadas no Parlamento e às pessoas que se interessam por este tema. Muito bem. Marco António Costa, boa noite. Boa noite. Sua nota prévia. São dois assuntos que dividem, onde eu quero hoje dividir a minha nota prévia. Em primeiro lugar, fazer uma referência, que é uma referência que é transversal aos católicos, mas eu diria também a todos os portugueses, independentemente de serem católicos ou não, que é o reconhecimento do papel de Dom Manuel Clemente, Patriarca de Lisboa, na designação que ocorreu este fim de semana como cardeal, também a partir de fevereiro. Julgo que é uma notícia do reconhecimento do papel da figura incontornável que é o Dom Manuel Clemente na sociedade portuguesa. Eu tive e tenho o gosto de ter a oportunidade de privar com ele várias vezes em termos pessoais e é sem dúvida uma figura ímpar com uma dimensão social muito aprofundada. É um homem que eu tive a oportunidade como Secretário de Estado da Segurança Social por várias vezes ter conversas onde lhe, enfim, prestava informações sobre o desenvolvimento da situação social do país, onde ele queria saber com grande profundidade quais eram os problemas que estavam a surgir e como é que nós estávamos a procurar enfrentar esses mesmos problemas. Tinha um profundo conhecimento da realidade do universo, das instituições sociais que gravitam no universo da Igreja. Nós julgo que temos todos consciência da importância estratégica que a Igreja tem no apoio social aos portugueses. É sem dúvida um esteio importantíssimo do bem-estar dos portugueses. Grande parte das IPSS, as misericórdias, gravitam no espaço e no universo da Igreja e, portanto, Dom Manuel Clemente, a sua designação como cardeal a partir de fevereiro é uma boa notícia para o país. O segundo tema, de forma muito rápida, tem a ver com as eleições do PSD da Madeira. Com duas notas. Uma primeira para dizer que foram eleições muito disputadas, tiveram, salvo erro, 6 candidatos, e culminou com a vitória do Dr. Miguel Albuquerque, mas acima de tudo eu queria sublinhar a forma urbana, elevada e coesa como todo este processo decorreu, sem incidentes, apesar do número elevado de candidatos, e eu julgo que isto é um bom sinal para o PSD na Madeira e acima de tudo
é um sinal de maturidade política que o PSD da Madeira dá e que muito me apraz aqui registar, uma vez que tenho responsabilidades especiais a este nível, a nível do Partido Social Democrata. Mas porquê é que acha que é de assinalar não ter havido incidentes no ato eleitoral em Portugal e destaca também o ambiente urbano e civilizado em que isto decorreu? Porque ainda hoje o líder do Partido Socialista, o secretário-geral, eu destaco esta questão, não propositadamente, mas porque me fez esta questão, ainda hoje, enfim, na conversa que foi tida entre os dois partidos, entre o Partido Socialista e o Partido Social Democrata, esse é um dos nossos temas desta se falou da necessidade de evitar uma certa crispação do clima político. Ora, julgo que nós todos recordamos que o debate interno no PS, nas últimas eleições diretas entre o Dr. António José Seguro e o Dr. António Costa, ficou marcado por momentos de grande tensão e de grande crispação. E, portanto, eu não podia deixar, não por este facto que tem a ver com o Partido Socialista, mas por a observação direta daquela que é a realidade que se passou no meu partido, de registar com satisfação a forma particularmente urbana e coesa como todo este processo decorreu, deixando, obviamente, uma nota de esperança para o futuro por parte do Partido Social Democrata naquilo que são as suas ambições relativamente a esse mesmo futuro na Madeira. Dr. Marco António Costa, começo então o próximo e o primeiro tema desta nossa noite consigo para lhe perguntar o que é que significa politicamente o PSD ter proposto ao PS criar uma plataforma de diálogo até às eleições, deixando de fora o parceiro da coligação. Porquê é que o CDS não ficou de fora dessa proposta? Não ficou de fora. Eu tive a oportunidade de responder a uma colega sua. Eu só não sou dirigente do CDS e não posso falar pelo CDS. Eu julgo que as pessoas em Portugal não se acostumam a esta velha ideia de que cada instituição fala por si. Nem eu dou opiniões sobre aquilo que são as decisões da direção do CDS, nem o CDS dá opiniões sobre aquilo que são as decisões da direção do PSD. Cada partido tem a sua direção política e tem objetivamente a sua responsabilidade política. É sabido que estes dois partidos ao longo destes 3 anos e meio suportaram uma situação muito difícil e garantiram ao país um governo de estabilidade e de coesão, têm-lo feito com empenho e ao longo destes 3 anos e meio, quer um partido, quer o outro partido, os dois partidos da maioria têm lançado apelos permanentemente ao PS para que haja uma disponibilidade ao diálogo e à concertação estratégica em volta de temas muito concretos. Portanto, só por desatenção, não quero dizer que seja por outra razão, só por desatenção é que se pode ler das minhas palavras qualquer foco de divergência relativamente àquilo que tem sido a conduta do Partido Social Democrata e, de alguma forma, não querendo falar pelo CDS, mas por aquilo que é público, do próprio CDS, nos apelos que temos dirigido ao PS para que se junte a um trabalho que é um trabalho em nome do interesse nacional, de encontrar pontos de convergência que são importantes para o futuro. Permita-me, aliás, que lhe diga que eu sei que na vida política portuguesa há pessoas que não estão habituadas a esta estabilidade e a esta coerência de posições. Mas eu recordo que o PSD, da última vez que esteve reunido com o PS, formalmente, foi já em 2013, a quando o último congresso que elegeu o Dr. António José Seguro, líder do PS. O PS pediu uma audiência ao PSD para, tal como hoje fez o Dr. António Costa, vir apresentar as conclusões do seu congresso, e o engenheiro Jorge Moreira da Silva, que liderava na altura, era o meu antecessor nestas funções que eu exerço hoje, apresentou uma proposta concreta a essa delegação do PS para que se debatessem 6 pontos importantes, 6 reformas estruturais, algumas das quais hoje foram repetidas por mim, porque estão em cima da mesa. Por exemplo, uma das quais o Dr. Pedro Passos Coelho, como líder do PSD, no último comício do Pontal, convidou o Partido Socialista a estabelecer um diálogo construtivo em volta do tema da reforma da Segurança Social e da sustentabilidade das pensões, que os dois partidos conseguissem estabelecer esse acordo antes das eleições e que se vinculassem a esse mesmo acordo depois das eleições, para que houvesse alguma estabilidade no horizonte temporal. E, portanto, a proposta que eu fiz é uma proposta em nome do PSD que visa demonstrar de forma inequívoca e clara que o PSD não é um salta-pocinhos nem anda ao sabor do vento. Tem uma posição coerente, bem definida, que vem há muito tempo formulando e que hoje voltou a renovar essa mesma posição. Deixa-me perguntar ao Dr. João Soares que leitura fez deste encontro de hoje e do conteúdo dele. Eu acho que é positivo que haja encontros, digamos que de cortesia, que correspondem
àquilo que é a prática corrente entre os partidos representados no Parlamento e não só, no que tem que ver a processos imediatamente sequentes a eleições internas, como foi o caso do Partido Socialista. Portanto, aquilo que foi feito pelo atual líder do Partido Socialista, o meu amigo e camarada António Costa, é aquilo que foi feito por todos os seus antecessores. Eu lembro, por exemplo, participei na direção do Guterres, quando o António Guterres foi eleito secretário-geral do Partido Socialista, salvo em 92, em alguns desses encontros, e nomeadamente no encontro que tivemos com o PCP, onde ainda estava o Dr. Álvaro Cunhal a fazer a transmissão de poderes para o Carlos Carvalhas. Foi um encontro muito interessante, e eu, como estava num quadro de coligação na Câmara de Lisboa, fiz questão de lá ir, e o António Guterres convidou-me a ir lá com ele nessa altura, com alguns outros dirigentes do Partido Socialista, e portanto acho que isto é normal, e obviamente não há nenhuma dificuldade, e o António Costa tem provado na prática que é capaz de manter o diálogo em simultâneo com o Bloco de Esquerda e com o PSD, da mesma forma com o CDS e com o PCP. Essa é a grande tradição do Partido Socialista, que foi sempre, digamos, um elemento aglutinador na sociedade portuguesa. Agora, eu sinceramente não acredito que o PSD queira, aliás, acho que tem provado na prática, com todo o respeito pelo que disse e pela forma elegante como disse, queira um verdadeiro diálogo com o Partido Socialista. Nunca quis ao longo destes anos, desde que está no poder desde 2011, e não é agora que estamos a entrar num ano eleitoral absolutamente decisivo, que vamos construir uma plataforma de entendimento que permita à direita, PSD e CDS conjugados, furtar-se às suas responsabilidades, porque eu acho que há aqui um lado que é muito positivo. Eu faço uma avaliação, como você calcula, muito negativa, Marco António, do que tem sido a prática política desta coligação de direita. E aí também distingo o PSD e o CDS, que de facto o CDS, desse ponto de vista, em termos de, não estou a responsabilizá-lo assim pessoalmente, foi sempre quem se bateu mais porque houvesse um diálogo e uma inclusão nesse diálogo do Partido Socialista, e não só. Eu pessoalmente defendo, como aliás o António Costa tem vindo a defender, que o diálogo se deve fazer com todos os partidos políticos representados no Parlamento e não só. Porque, aliás, não é por acaso que o António Costa foi ao Congresso do Livre, salvo erro, há relativamente pouco tempo, que é um partido que ainda não tem representação parlamentar, pode vir a ter, mas ainda não tem. E, portanto, eu não creio que haja vontade de haver um diálogo. Aliás, quer dizer, o Dr. Marco António disse uma coisa que é importante do ponto de vista factual e histórico, que é recente, que é o líder do PSD fez essa proposta num comício do Pontal. Ora, uma proposta de diálogo não se faz num comício, como você sabe melhor do que eu, tem responsabilidades mais diretas nisso. Agora, sobre isso gostava de deixar agora acho que, já agora, depois também gostava de dizer uma coisa sobre o Dom Monóculo Bento, porque acho que você lhe fez uma homenagem, que é justíssimo. Eu também tive o privilégio de o conhecer, quando ele era Bispo Auxiliar de Lisboa, e não esqueço que é um espírito aberto, é um homem de abertura de espírito, de grande inteligência, e eu tenho um bocadinho, talvez mais autoridade que você, porque eu não sou católico. Eu digo que sou no mínimo agnóstico, para não dizer que sou ateu, porque senão as pessoas ficam muito assustadas, mas é verdade, sou no mínimo agnóstico, mas lembro-me que convivi com ele quando era Bispo Auxiliar de Lisboa, portanto era o número 2 de Dom José Policarpo, com quem aliás também tive sempre as melhores relações, que era um homem excepcional. E lembro-me que ele teve uma grande abertura de espírito, porque ele estava à frente do Seminário dos Olivais, penso que é ali que ele vive, e já depois de eu ter perdido as eleições autárquicas, ele convidou-me para ir lá fazer uma tertúlia, muitos meses depois, com os jovens seminaristas, até na minha qualidade de não crente, e portanto foi uma coisa que revelou. E lembro que ele, a propósito da sensibilidade social, num dos natais ou dos anos novos, pouco antes do final do meu último mandato, ele deu uma indicação de que queria fazer uma missa num dos sítios onde houvesse mais dificuldades e mais pobreza, e foram para um abrigo, um centro de abrigo, que tinha sido criado pela equipa à frente da qual eu estava na Câmara, ali na Rua do Arco de Carvalhão, onde havia muitos toxicodependentes, e era um centro onde as pessoas recebiam um apoio mínimo, e foi lá que ele foi fazer uma missa de Natal. Duas notas muito rápidas relativamente àquilo que disse o Dr. João Soares. Em primeiro lugar, de facto, o PSD esteve sempre muito empenhado em que houvesse um diálogo institucional. Eu não o queria referir, mas não posso fugir a esta questão a partir do momento em que o João Soares me lançou o repto. Nós hoje recebemos o PS, como é normal, como o João Soares referiu, é das boas relações institucionais haver esta atitude de cordialidade, dos partidos falarem uns com os outros. O nosso congresso realizou-se no início do ano de 2014. Na sequência desse congresso,
eu tomei a iniciativa de contactar dirigentes ao mais alto nível do PS para saber se havia abertura para o PS reunir connosco, para nós podermos apresentar as conclusões do nosso Congresso. E nessa circunstância foi-me dito que havia total abertura e eu enviei uma carta a pedir essa reunião com o secretário-geral do Partido Socialista ou com uma delegação do Partido Socialista, onde nós pretendíamos apresentar as conclusões do Congresso PSD, aquilo que hoje foi fazer António Costa à nossa sede e que tinha feito António José Seguro também em 2013 e fazem todos os outros dirigentes, porque é uma questão de cordialidade. Continuo a aguardar hoje resposta a essa carta, passado mais de um ano. Enviamos, ou cerca de um ano, enviamos vários e-mails, vários contactos. O Partido Socialista teve uma atitude, para além de uma deselegância total e absoluta nessa altura connosco, de um fechamento tem um enquadramento político, não vamos ter tempo de evocar nem de recordar agora. Não, mas é importante porque quando se faz avaliações mas de não disponibilidade... é um ato isolado e de facto é uma questão que tem que ser enquadrada naquilo que eram as relações efetivamente políticas e de trabalho entre os dois partidos. Institucionais. Claro. Em segundo lugar, que não justifica esse gesto. Em segundo lugar, dizer que relativamente à reunião de hoje, a reunião é muito simples. O Dr. António Costa e o Partido Socialista estão a fazer uma ronda institucional para apresentarem a agenda para a década. Aquilo que nós propusemos foi iniciar imediatamente um diálogo institucional. Nós não queremos que o país viva em suspenso durante 10 meses e seguramente muito mais tempo, porque após as eleições haverá a tomada de posse de um governo, depois haverá as eleições presidenciais e tudo isso servirá de desculpa para que os partidos fujam ao diálogo. Nós o que queríamos era que de imediato se iniciasse esse diálogo. Que esse diálogo tivesse uma agenda comum que pudesse ser construída de forma aberta, por isso falei de uma plataforma e não falei de uma relação bilateral, falei de uma plataforma aberta a outras instituições político-partidárias e dessa forma criar a possibilidade de se concretizar esse diálogo. Só para terminar, dizer o seguinte, o resultado foi este que está à vista. O Dr. António Costa não quer nada de concreto. O Partido Socialista não apresenta nada de concreto. E repara que o Bloco de Esquerda teve o mesmo sentimento que teve o PSD, que é não há nada de concreto para tratar com o Partido Socialista em função destas reuniões. O Bloco de Esquerda ao Marco António, essa é uma delícia. Não, o que é preciso, sejamos sinceros, o António Costa foi de uma grande cordialidade e de uma grande elegância. Foi um cavalheiro, sem a menor dúvida. Julgo que não há queixa de parte da parte. Também é um bocado injusto estar a fazer aquilo. Agora, o problema é este. O país precisa de uma ruptura, e precisa de uma ruptura séria com este paradigma de miséria que vocês criaram e da austeridade em cima da austeridade. E os portugueses estão fartos. E eu temo é que nós já não vamos a tempo de conseguir, num processo eleitoral, uma regeneração do nosso sistema político por via dessa ruptura que é absolutamente indispensável. Você anda na rua como eu e sabe, os portugueses estão fartos disto, Mas não se afaste dessa sua ideia. Vamos ter que mudar de tema e temos, de facto, apenas um minuto para uma declaração, um raciocínio de cada um sobre este assunto. Soubemos hoje pelo Tribunal de Contas que estudos, projetos sobre o TGV, coisa que nunca saiu do papel e não sairá, provavelmente, custaram 150 milhões de euros ao país. Quando é que se pode garantir ao país que isto não volta a acontecer? Este tipo de gestão? É uma tristeza absolutamente inacreditável, mas que infelizmente se tem repetido ao longo da nossa história. Quer dizer, não vou às viagens dos nossos navegadores de 500, mas houve coisas deste tipo, com o próprio Fernão de Magalhães, e por isso ele foi para a Espanha. Quer dizer, passamos a vida a fazer estudos. Olha, o aeroporto de Lisboa, o projeto do novo aeroporto, já teve 500 estudos desde Marcelo Caetano, ou talvez anteriores a Marcelo Caetano, e o dinheiro que se gastou nisso é uma coisa inacreditável. Como, aliás, os estudos foram feitos, por exemplo, para a ligação ferroviária com o Porto, e você é um homem do Porto e de Gaia, sabe bem isso. Quer dizer, isto é uma coisa absolutamente lamentável. Absolutamente lamentável. E isto passa por todos os partidos e por todos os governos, infelizmente. Foram 12 anos. Há pouco referiu que é preciso enquadrar temporalmente as questões. Eu julgo que nós temos que somar ao TGV a questão da terceira autoestrada para o Porto, a questão da terceira travessia do Tejo, o novo aeroporto. Enfim, foi uma época em que, de facto, a opção estratégica que o governo do Partido Socialista teve foi de apresentar grandes obras e de alimentar essa ideia. Eu recordo-me que muitas das pessoas que ouviam falar dessas obras não as criticavam, nomeadamente os agentes locais, não criticam obras que possam satisfazer o bem-estar das suas populações. Agora, recordo-me também que ainda já estávamos no processo pré-eleitoral de 2011 e estava a ser assinado o contrato do TGV. Eu acho que o problema aqui foi não se saber parar no momento certo, não se ter a noção
de que havia um momento para travar essas decisões e que, a partir desse momento, o resultado seria objetivamente muito negativo. Marco António Costa, João Soares, agradeço aos dois este frente a frente na edição da noite, que fica por aqui. Vem aí o Paulo Garcia e o dia seguinte. Boa noite, até amanhã.